Olá, estamos de volta. Este é o programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. É sempre muito bom estar com você e é muito bom também estar recebendo de volta aqui nosso grande amigo Caio Valassi, vereador por Sete Lagoas, fazendo um mandato muito interessante. E a gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores, né? Falar também, fazer um resumo desses 2 primeiros anos aí lá em frente ao seu mandato, que é um mandato importante, né? Que ele retornou à Câmara de Vereadores e está aí lá como meio que um professor, né? Vamos falar sobre isso aqui e falar um pouco sobre Sete Lagoas, os projetos para os próximos 2 anos e o que pode acontecer na nossa cidade. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. É para você que precisa de um bom site, de um e-commerce, de uma rede social. Faça contato pelo site www.5bits.com.br. Tem todos os dados para você conversar com o pessoal da 5bits. Nós vamos bater um papo aqui mais uma vez, sempre falando das coisas da cidade, né? Afinal de contas, o que mais interessa para a gente é Sete Lagoas. E a gente tem visto muita coisa acontecer na cidade e a fala dos vereadores ela é muito importante porque às vezes a gente entende por que as coisas estão acontecendo. E o Caio é perito, né? Ele é uma pessoa que roda a cidade toda, está trabalhando aí, fazendo muita coisa e está com um raio-x da cidade. É um prazer estar te recebendo de volta, amigo. Santiago, é sempre um prazer enorme retornar aqui à TV Sete Lagoas, que tem sido aí palco de grandes entrevistas, de grandes debates acerca das questões da nossa cidade, do nosso desenvolvimento, das nossas problemáticas. E essa oportunidade ela é muito interessante, porque nós temos que prestar conta todos os momentos, né, enquanto agente público, para a sociedade. Então esse canal aqui ele acaba facilitando muito a nossa interação com a comunidade, com a sociedade de Sete Lagoas, né? Com certeza. E registrar hoje aqui, né, no nosso estúdio aqui, o apoio, né, de uma pessoa ilustre também, né, Caio? A Nayara está aqui, minha esposa, participando comigo, uma companheira de 42 anos, e me deu filhos maravilhosos, e está sempre comigo, né? Uma história longa, uma história longa. Que bom, né? E bonita, e bonita. A família é muito importante, né, Caio? Eu tenho muito orgulho da minha família, porque nos altos e baixos, né, Santiago, que a vida dá, nessa roda gigante que é a vida, nossa família sempre esteve unida, sempre esteve muito consciente, né, das dificuldades e da superação também. Então nós aprendemos uns com os outros. Verdade. É uma troca muito interessante também. Esse final de semana eu tive presente num evento, inauguração de uma escola, e lá estava o Carlos Wizard, né, que é tão conhecido por todas as pessoas, e uma senhora citou uma indicação dele, né, que é uma sugestão aí para a vida, que é uma pirâmide, né? A pirâmide, em primeiro lugar Deus, depois a família, depois o trabalho. Então, eu acho que é muito importante uma pessoa que tem uma família igual você, né? Porque eu acho que dá base, dá força para as pessoas poderem interagir na família e o trabalho acontecer, né, cara? Eu falo que... E quero até aproveitar e parabenizar também o seu filho. Eu tive no evento daquele lançamento lá do Parque da Cascata, a eficiência, né, da apresentação através dele. Eu falei assim, olha, está seguindo os passos, né? O Nuno, ele é muito técnico, né? E foi dado a ele uma missão muito difícil, que é de tentar resgatar um instrumento importante para a nossa política de turismo em Sete Lagoas, que é a Celtur. A Celtur, nós somos sócios do governo federal, é uma empresa mista, né, de sociedade mista, onde o governo federal tem as suas cotas, está em estado de liquidação, mas de difícil solução, porque há uma discussão entre o município de Sete Lagoas e o governo federal de quanto é de verdade que o município teria já investido na Celtur, e isso teria obviamente aumentado muito as suas cotas na participação societária, e o Nuno hoje como liquidante, ele está buscando, depois que a Câmara
votou a área de proteção da Serra de Santa Helena, que é a APA de Santa Helena. Durante 30 anos nós ficamos impedidos de realizar qualquer obra de infraestrutura, de levar qualquer investimento turístico para a Serra de Santa Helena, em decorrência da letargia, da decisão de transformar a Serra de Santa Helena, de definir a sua APA. Toda vez que ia construir alguma coisa na Serra de Santa Helena, vinha um Ministério Público que falava que naquele ambiente não poderia construir. Então agora nós sabemos que o Parque da Cascata é uma unidade de conservação e nessa unidade de conservação já foi feito o plano de negócio apresentado pelo Nuno lá e os técnicos, né, que elaboraram o plano, e agora nós vamos poder licitar o Parque da Cascata para a concessão de exploração turística dentro daquela unidade de conservação. Nós já temos também o plano de manejo da APA, e tudo isso são questões técnicas que estão influenciando diretamente no resultado. E o resultado que a gente busca é exatamente fazer com que aquela unidade de conservação transforme num atrativo turístico capaz de movimentar toda a nossa rede hoteleira, de movimentar todo o segmento da cultura de Sete Lagoas, porque eu sempre falo que turismo e cultura andam de mãos dadas, são parceiros importantes, tanto é que na reforma administrativa agora, nós estamos propondo que o turismo fique junto com a cultura, porque toda vez que tem uma ação turística, tem uma atração turística, pode saber que atrás daquilo ali vai vir a cultura. E eu tenho dito muito que a cultura, nós não podemos tratar a cultura como uma despesa da administração. Cultura é investimento. Toda vez que você investe na cultura, ela gera renda, ela gera trabalho, ela consegue fixar o turista na cidade. Senão ele vem cá, vai, visita nossos atrativos turísticos e vai embora e não deixa o dinheiro aqui. Esse dinheiro é muito importante para movimentar a nossa economia. Além de mudar a realidade das pessoas que às vezes, através de um incentivo, ela deixa de ser uma pessoa para se tornar outra, né? A pessoa que poderia estar na marginalidade, ela pode se tornar um artista, por exemplo, criar exatamente. Uma história totalmente diferente. Esse aspecto é muito importante porque os talentos que nós temos em Sete Lagoas, em todas as manifestações culturais, em todo o espectro da manifestação cultural, nas artes cênicas, nós vamos para a música, nós vamos aí para a cultura popular, que é muito forte, né? Então nós temos que continuar incentivando e fazendo a inserção dessas pessoas, sobretudo porque o nosso quadro social é um quadro social muito grave, de fazer essa inserção, de recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, esse projeto da Celtur, e parece-me que, pelo que a gente viu do trabalho apresentado, nós vamos conseguir pegar uma Celtur hoje que é deficitária e vamos torná-la superavitária, ou seja, ela vai conseguir pagar as suas dívidas e voltar de novo a operar com capacidade de investimento, o que vai ser muito fantástico, né? A Celtur é uma empresa muito importante para Sete Lagoas e nós devemos lutar para a sua saúde econômica e financeira, né? Porque ela é um braço importante para o fortalecimento da política de turismo na cidade. Ô Caio, mudando de assunto completamente, eu queria que você fizesse uma avaliação do primeiro turno, né, das eleições de 2022. A gente teve aí uma situação de vários candidatos, né, principalmente Sete Lagoas, e apenas reelegendo o Douglas Mello, né? Como é que você acha que foi essa eleição? Como é que foi a sua visão sobre todo esse processo? Eu acho que foi muito mal conduzido, sabe, Santiago? Foi mal conduzido porque faltou diálogo. E a política é, sobretudo, um espaço de reflexão democrática, de diálogo. Nós precisamos de entender que os prejuízos que a cidade sofre com uma ausência de um deputado federal é muito grande. E aqui eu não estou falando de 5, 10 milhões de reais pelas emendas tão badaladas que são as emendas, né,
que são arregimentadas aí pelos deputados. Não, eu estou falando de um processo muito mais intenso e muito mais profundo, que é abrir as portas dos ministérios em Brasília. Nós precisamos de ter uma interlocução com o Ministério do Turismo, porque nós temos assim projetos turísticos para essa cidade. Nós precisamos de abrir a porta do Ministério da Tecnologia, porque nós podemos transformar a escola técnica, né, num palco de uma expressão muito grande em termos de desenvolvimento tecnológico, não só para formar a nossa juventude, como nós temos formado ao longo dos anos para o mercado de trabalho, mas também para a gente reciclar, requalificar, aperfeiçoar o trabalho do servidor público. Nós precisamos de abrir as portas dos ministérios, do meio ambiente, porque nós temos demandas importantes e um passivo muito grande ambiental em Sete Lagoas. Nós precisamos de abrir o Ministério, né, do esporte, porque o esporte em Sete Lagoas é uma das cidades que tem mais equipamentos esportivos e a gente precisa fomentar essa política esportiva. Quando a gente vai falar do nosso piso, da nossa infraestrutura, aí sim que a gente fica até arrepiado do quão nós precisamos de investimentos do governo federal para rever o nosso piso, né, a nossa estrutura asfáltica, a nossa infraestrutura asfáltica, que lamentavelmente foi por falta de manutenção, de uma política de manutenção durante os anos passados. O nosso asfalto ficou absolutamente danificado em várias ruas da cidade, ruas importantes, para a gente fortalecer a mobilização. Em alguns casos, até como foi feito também, de ser um asfalto tão fino, né? Tão simples. Né? E aí a gente tem essa questão da mobilidade urbana, e aí a gente precisa de melhorar, né, os corredores do transporte público, a gente precisa de dinheiro, né, do Ministério da Infraestrutura, do Desenvolvimento. E a gente percebe que quando a gente deixa de eleger um deputado federal de Sete Lagoas, a gente vai ficar refém de outros deputados. Nós vamos ficar refém de outras agendas que não a nossa agenda. E nós temos uma agenda muito importante, como eu já disse, e ela vai sempre ser tratada pelos outros deputados que têm outros compromissos em outras regiões do Estado, sempre em segundo, terceiro plano. Aí a gente passa a ficar de pires na mão para poder buscar qualquer recurso em Brasília. E a gente precisa falar com a Caixa Econômica Federal. Agora mesmo nós temos um problema sério. A Caixa Econômica Federal recebeu o Lagoa Grande 2, que é um empreendimento residencial, que o município entrou com o terreno para diminuir o valor da prestação da casa própria, lá o condomínio Lagoa Grande 2, e nós sabemos hoje que as empreiteiras são obrigadas a fazer o asfalto, onde tem casa popular, essas casas Minha Casa Minha Vida. Então, a Caixa Econômica recebeu da empreiteira Melo Azevedo um asfalto de péssima qualidade, já está estourando todo. E aí eu estou presidindo uma comissão agora que nós estamos indo na Caixa Econômica pedindo à Caixa Econômica explicação de como que eles recebem uma obra com asfalto danificado, e aí nós estamos falando de várias ruas e ruas largas. Ou seja, se a gente tivesse um deputado para caminhar com a gente em Brasília, essa solução seria mais rápida. E a população lá do Lagoa Grande 2 está cobrando de nós rever e refazer esse asfalto. Nós não podemos pagar essa conta. O município não tem dinheiros para pagar essa conta de uma empreiteira que fez uma obra sem qualidade técnica e está refletindo hoje. Então nós precisamos de entender que essa representação em Brasília, ela é algo muito importante. Nós tínhamos que ter 2 deputados federais, inclusive, como nós já tivemos no passado. João Herculino, Renato Azeredo, todos 2 eram deputados na mesma época, durante o mesmo tempo, e todos 2 ajudavam muito Sete Lagoas. E deputado estadual, nós ficamos com o Douglas, né, a população elegeu o Douglas. Espero que ele dedique mais à função dele, porque ele precisa de se decidir se ele quer ser radialista, se ele quer ser deputado. Eu sou vereador, eu fico o meu tempo integral
à disposição da sociedade, muitas vezes eu não consigo atender todas as pessoas, todas as demandas. Imagina um deputado estadual que tem que zelar pelos interesses de vários municípios da nossa região. Aí ele está na rádio a maior parte do seu tempo. O Tramonte também, da mesma forma, lá naquele programa lá, Balanço Geral. Então, a gente precisa de entender que a política, a gente tem que dedicar, é dedicação. E dedicação exclusiva. Eu falo até que é mais do que isso, é uma questão ética, é um pacto ético. Quando eu chego para o eleitor e digo para ele, vote em mim que eu vou trabalhar para você, ali eu fiz um pacto com ele. Eu não posso ir trabalhar para mim, eu não posso cuidar dos meus interesses, porque eu não posso transformar a minha atividade política num bico. Ela não, ela é a primeira, ela é o compromisso primeiro que a gente tem que atender. E a cidade ficou, né, assim, por essas decisões mal tomadas e por esses procedimentos todos, nós ficamos refém, sem representação em Brasília. Isso é muito grave, isso é muito ruim e isso compromete muito a nossa cidade. Inclusive também a gente, né, fez um comentário sobre a própria eleição, de alguns nomes serem colocados como teste, né, para uma próxima que viria em 2024. Como é que você avalia? Esses nomes acabam que eles se queimaram ou eles... Isso é um trampolim muito grande e a gente fala muito que a culpa disso tudo é porque nós temos essas eleições solteiras. Se nós tivéssemos as eleições todas, a eleição para vereador, prefeito, governador do estado, deputado estadual, federal e presidente da República, todos na mesma época, como já foi em 1982, nós não teríamos esse tipo de problema. Por quê? Porque nós teríamos, para as pessoas que saírem para candidato, elas teriam que descompatibilizar, né? E terminar o seu mandato também. Teria um mandato que todo mundo iria cumprir esse mandato. Agora, Sete Lagoas, ao longo dos anos, tem feito ao contrário. Os deputados de Sete Lagoas são candidatos a deputado estadual, mas de olho na prefeitura de Sete Lagoas. Então, ser deputado estadual é um trampolim para que eles possam chegar até a prefeitura de Sete Lagoas. Acaba atrapalhando um outro processo. E aí acaba comprometendo a representação da região, porque nós temos que ter uma política também macro-regional, bem organizada. Eu falo mais do que nós temos que ter como Belo Horizonte tem a região metropolitana, tem seu plano de desenvolvimento regional. Eu acho que a MAVE poderia trabalhar dentro dessa linha de construir esse plano macro-regional, de desenvolvimento macro-regional, porque isso é muito importante para nós, aqui no Alto Rio das Velhas. E aí fica esse trampolim. E muita gente também, que sabe que não vai ser eleito, põe o nome agora para poder fortalecer para a eleição futura. E no final, entre essa briga do Mar e do Rogedo, né, o Marisco é que está pagando essa conta aí. Mas você sente que já há uma conversação já buscando a eleição de 2024? Já existe um ensaio aí? Já, os grupos já estão assim, se definindo, já estão buscando as suas identidades, né, porque nós vamos ter candidaturas das mais variadas matizes do pensamento político na cidade. Então, eles já estão conversando, as pessoas já estão agrupando e acredito que isso vai se dar durante... encerrou a eleição presidencial agora, aí a eleição municipal já está em evidência já. Inclusive uma tendência que pode ser que se repita, né? Essa enxurrada de candidatos que nós tivemos agora pode se repetir, né, na próxima. Eu acho, parece que mas a eleição de prefeito ela tende sempre a funilar, porque é uma candidatura pesada, do ponto de vista dos investimentos também muito, muito cara, uma eleição muito cara, e ela tende também a fazer as coligações, acomodar muitos interesses aí, né, dos presidentes de partido, as coligações. Veja só a coligação do prefeito Duílio de Castro lançou 260 candidatos a vereador. O mínimo que ele teve aí na sua base de apoio aí foi 10 partidos políticos. Então isso acaba afunilando quando vem a eleição para prefeito. Mas as candidaturas já estão aí aflorando, né? Como se diz, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas a gente já começa a visualizar alguma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Não vou te perguntar se você é pré-candidato não, para deixar mais para frente, nós vamos falar sobre isso, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 anos lá como vereador na Câmara de Vereadores, você que retornou depois de um tempo, como é que estão os seus trabalhos, o que está destacando? Foi uma alegria muito grande retornar para a Câmara, porque eu voltei com outro olhar, com uma outra maneira de trabalhar, mais maduro, com mais conhecimento, porque ao longo desse tempo que eu fiquei afastado, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão pública, fiz uma outra pós-graduação em poder legislativo, fiz muitos cursos, fui advogar, né, prestar consultoria jurídica para as procuradorias dos municípios, Pompéu, Matozinhos, Inhaúma, Fortuna. Eu trabalhei em todas essas cidades aqui da região e também para as mesas diretoras das câmaras municipais desses municípios, né? E isso acabou reforçando muito a minha curiosidade, que eu sempre fui um curioso do direito administrativo, do direito constitucional, do direito tributário. Isso acabou reforçando muito, e eu me vejo hoje muito mais técnico do que político. Eu sou uma pessoa hoje que, ao elaborar um projeto, a gente já sabe toda a sua concepção, e mais do que isso, a gente conhece os trâmites, como que esse projeto vai caminhar para, de fato, a gente sair um pouco daquele debate, né, só de ideias, para conseguir fazer entregas objetivas para a sociedade. Eu acho que isso, eu tive um ganho muito grande e estou conseguindo também, através disso, ajudar meus colegas na Câmara, porque eu sou o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara, exatamente porque ela analisa as questões técnicas, jurídicas de todos os projetos que tramitam naquela casa. E nisso eu me especializei nisso, gosto muito, é uma contribuição que eu levo, né? Consegui mudar, inclusive, a forma de operar a Comissão de Legislação e Justiça. Hoje, os vereadores da comissão não são mais mero assistentes do processo, eles são, no mínimo, coadjuvantes, né? Porque eles estão ali elaborando pareceres, eu distribuo a relatoria para os meus colegas de comissão, depois a gente vai analisar os pareceres, né, dentro da própria comissão. Então tem um debate jurídico entre a comissão e todos os assessores de todos os vereadores que prestigiam sempre, que acompanham o dia a dia da Comissão de Legislação e Justiça. Então isso aí acabou também agregando alguma coisa para o Poder Legislativo, né, em termos de técnica, de conhecimento, que a gente está lá tentando ajudar. E estou, assim, com um monte de frentes de trabalho lá, já com projetos que a gente já está conseguindo fazer as entregas. Nós já vamos implementar o PEAS, que é o Programa Emergencial de Auxílio Social, que a gente vai distribuir renda, mas ao mesmo tempo vão reforçar a cidadania das pessoas, tirar essas pessoas desse quadro de vulnerabilidade absoluta e trazer essas pessoas para dentro do processo novamente. E isso é muito importante, porque com esse projeto nós estamos mudando não só mais um projeto na vida de Sete Lagoas, né? Aliás, o único projeto de distribuição de renda que nós temos aqui foi das rotas comunitárias, que o CSE fez há 40 anos. Depois disso, nós não temos nenhum projeto genuinamente da gestão pública municipal. Os outros projetos todos são gestados lá no governo federal, são gestados aqui nos gabinetes do governo estadual, e o município perdeu muito a sua criatividade, porque ele acaba ficando só como um mero gerente da folha de pagamento. Ele perdeu a capacidade de desenvolver projetos, né, por causa também da dificuldade dos seus investimentos, né? Os recursos são muito poucos para tantas demandas que nós temos no município. Nós somos prestadores de serviço por excelência. Nós estamos aqui para prestar o serviço na área da saúde, para cuidar do meio ambiente, para fazer assistência social. Nós estamos aqui para prestar um serviço de qualidade na educação. Então nós somos prestadores de serviço e com um custo altíssimo, né? Porque cada dia mais o governo federal transforma
transporta para o município responsabilidades, mas esquece de repassar o dinheiro. Lá na Constituição tem um artigo lá que fala que o município é autônomo, mas não existe autonomia sem independência financeira. Então né? Deixa o imposto aqui dentro, né? Então nós estamos com muitos projetos lá, estamos iluminando 8 campos de futebol, então nós queremos fazer a inclusão dessas pessoas que estão nesse quadro de vulnerabilidade pelo esporte, pela cultura, que nós vamos colocar 1.600.000 na cultura. Estamos iluminando 8 campos de futebol, o PES, que é o programa, que é uma frente de trabalho emergencial de auxílio social. Estamos fazendo várias exceções, a mudança do Código Tributário. Isso, o Santiago, é de uma importância para Sete Lagoas. Nós estamos pegando numa escalada de quem paga 5% de ISS, nós vamos passar para 4%. Quem paga 4%, nós vamos passar para 3%. Quem paga 3%, nós vamos passar para 2%. 2 para 1. Nós estamos fazendo essa escalada, que foi trabalhada isso junto com a equipe técnica e o prefeito da prefeitura. E nós estamos lá na Câmara Municipal fazendo essa reforma tributária. Eu também sou presidente dessa comissão de reforma e revisão do Código Tributário. Mais do que isso, eu criei lá agora o IPTU social. Nós vamos tirar 20 mil imóveis da base da cobrança do IPTU em Sete Lagoas. Não é justo você cobrar IPTU de quem está no Bolsa Família, por exemplo. Se essa pessoa está recebendo dinheiro do Bolsa Família, porque ela está em estado de vulnerabilidade, de necessidade. Então, e é contraproducente também essa cobrança. Muitas vezes o município gasta R$100 para cobrar R$30, R$20. Então, eu sou autor lá da proposta do IPTU social, já foi aprovado na comissão, já está inserido no Código Tributário, que nós já estamos protocolizando ele essa semana, para apreciação ainda esse ano, dessa revisão do Código Tributário. Então, são muitas atividades que nós estamos fazendo lá. Então, eu estou pronto, estou à disposição da Câmara, à disposição do povo de Sete Lagoas, 24 horas por dia, e eu tenho preenchido o meu tempo todo com trabalhos dessa natureza, dessa magnitude, dessa importância para a transformação da vida das pessoas. Como é que você está vendo a situação da saúde na cidade, né? Passamos por um período de pandemia e depois agora um momento de adaptação, de volta ao normal, e é lógico com uma demanda muito grande, né, das pessoas. Eu falo que tem problemas na saúde que são da própria natureza da saúde, porque quando a gente pega Sete Lagoas, nós estamos numa micro-região e o município é muito demandado nessa prestação de serviço, na área da saúde. Nós somos muito demandados, muito pressionados por muitos municípios, que vêm desde lá de Morada Nova, Biquinhas, passando ali por Pompéu, e vem descendo aí. Eu sou natural de Morada Nova. De Morada Nova. Vou fazer um caminho para você. Morada Nova, Biquinhos, Paineiras. O Afrena era muito meu amigo, o Balô. Pompéu. Lá de Paineiras. Paraupeba e Sete Lagoas. Aí chegou. Isso. Então, aí a gente vem aqui de Corinto também, dessa região, de Diamantina, de muitos locais, acabam se aportando aqui. As nossas as cidades que a gente compõe o Alto do Rio das Velhas, né, que é da MAVE. Então a gente é muito pressionado. Veja você, 32% de todo o recurso que entra na prefeitura, nós estamos aplicando ele na saúde. E veja, ainda não temos uma saúde com a qualidade que as pessoas precisam. Então você pega um investimento de 32% de um orçamento e você ainda vê que não é o suficiente para que a gente possa prestar. Nós temos problemas no Belo Vale 2, lá no PA, no hospital que leva inclusive o nome do meu filho mais velho, o Caio Lúcio de Oliveira Silva Filho, lá no PA Belo Vale. Nós estamos lá sofrendo lá com a contratação, por exemplo, de pediatra, né? E nós não podemos deixar aquela região daquele tamanho, né, tão densa populacionalmente falando, né, geograficamente falando, muito importante também ali naquela região, sem uma assistência de pediatras. Então o hospitalzinho está lá e a contratação dos médicos também ficou um negócio muito difícil. Não tem médico no mercado. Então, muitas vezes você trabalha com essas questões pontuais. O salário do médico também é o salário de mercado.
E eu disse, logo quando o Fernando Henrique criou o programa Saúde e Família, que hoje virou Estratégia de Saúde e Família, em 1998, que ia acontecer esse colapso. Porque se ele estava falando que para cada 4 mil habitantes precisava do médico, é só você pegar a população brasileira, dividir, e você ia ver quantos médicos que nós precisaríamos para poder contemplar todo, né, os territórios da Estratégia de Saúde e Família. E, na verdade, a gente não consegue esse profissional no mercado. E quando consegue também, ele está sempre sendo reajustado. Hoje, um médico, você não consegue contratar um médico por menos de 16, 18 mil reais, né, para trabalhar no programa da Estratégia. E não tem o profissional. E aí falta médicos, né? O mercado é muito disputado, esse médico, então o valor dele também sobe muito. É a lei da oferta e da procura. Essa é imutável, né? Essa é uma lei imutável. E ainda não conseguimos prestar uma assistência à saúde como nós gostaríamos de prestar. Então, o SUS, eu sou apaixonado com o SUS, defensor do SUS, e sabemos, por exemplo, que o governo federal teria que ser mais responsável do ponto de vista dos repasses para os municípios, para que a gente pudesse atender melhor as nossas pessoas. E aí eu não vi ninguém desses candidatos a presidente falar no pacto federativo. Ninguém quer distribuir dinheiro para os municípios. Na verdade, essa campanha, você me desculpa o comentário aqui, mas é uma campanha horrorosa que não se discutiu proposta, que não se discutiu forma de governo. Na verdade, parece que o que aconteceu foi uma agressão ao adversário para destruir o adversário, não para falar de um Brasil melhor, de soluções, de problemas, né, de forma de governar. Eu acho que realmente foi para nós que historicamente deprimente. Para mim, que sou municipalista por excelência, eu sei que tudo acontece no município. O Estado, a União são meras abstrações, né? Efetivamente, nós moramos aqui, e é aqui que nós temos que efetivar a nossa cidadania. É aqui que o cidadão encontra com o vereador e cobra a ausência de um pediatra no PA Belo Vale. É aqui que a pessoa reclama das oportunidades de trabalho. É aqui que as pessoas estão reclamando que a educação não está atendendo, né, adequadamente as demandas. Por exemplo, na Cidade de Deus, nós vamos ter que fazer uma escola lá agora, no mínimo com uns 35 salas para poder a demanda, desde da creche, desde o CEMEI, né, até o ensino fundamental, a 5ª série dos anos iniciais. E nós temos muitas demandas. Então, se é no município que a vida acontece de forma efetiva, por que a gente vai ficar refém do governo federal? Né? É quando eu falei da autonomia, né? Nós não temos essa autonomia, nós precisamos desse pacto federativo. E ninguém discute pacto federativo numa eleição importante, né? Não se vê os movimentos de prefeito também pressionando para que isso fosse pauta dessa eleição. E o que você disse é muito verdade. Não se discutiu o Brasil, não se discutiu nessa eleição e não está se discutindo o nosso futuro, as nossas pautas importantes, né, Santiago? No seu gabinete, como é que é o processo de alguém que precisa de um pedido de providência, que precisa de um auxílio seu? Porque tem aquele vereador que trabalha mais com projetos, tem aquele que trabalha mais fiscalizando, tem aquele que trabalha mais na rede social falando um monte de coisa, né? E tem também aquele que atende muito o cidadão, né, no dia a dia, buscando, tentando atender, tentando resolver os problemas da cidade junto com a prefeitura. Como é que é no seu gabinete? No meu gabinete, a gente trabalha muito com projetos, e quando a gente começa a desenvolver esses projetos, isso faz com que nossa equipe tenha que levantar muitos dados técnicos, muitas informações, e ao mesmo tempo a gente faz os projetos todos muito baseado na realidade da cidade. Eu vejo que existe aí uma busca incessante que foi implementada dentro da Câmara de suplantar pela quantidade de matérias. E eu sempre falo lá na Câmara, eu não vou medir nessa régua, não. Nós vamos ter que trabalhar pela qualidade das matérias. Então, você não quer aparecer no ranking? Não, no ranking eu estou fora de ranking, eu não estou fazendo disputa com ninguém.
eu estou aqui para poder fazer as entregas que eu me comprometi com o meu eleitor, com a sociedade, porque depois que vira vereador também, você não é vereador mais do seu eleitor, você é vereador da cidade. Então, eu estou preocupada com isso, e de hora que terminar meu mandato, eu ter a consciência tranquila de que eu coloquei 300 pessoas para varrer as ruas da cidade, elas receberam dinheiro para esse trabalho, meia hora, fizeram um curso de capacitação, entraram para o mercado de trabalho. Isso me alegra, isso vê que de fato mudou a vida das pessoas, né? A gente conseguiu garantir o esporte, a gente saiu do discurso de que o esporte tira os meninos da rua, para não mexer com droga, mas nós não podemos ficar só no discurso, que houve uma entrega aos campos de futebol. A coleta seletiva, por exemplo, que até então caminhava aí pelos esforços únicos das associações, o município agora está se comprometendo, nós conseguimos assinar um contrato com as associações e elas estão sendo remuneradas por tonelada de material coletado seletivamente, assim como a Lutzera é remunerada, né? E isso vai gerar mais emprego, mais renda. Uma grande conquista isso, né? A logística dessas associações, com caminhão, gasolina, os custos que essas pessoas têm para ir porta a porta para buscar o material, o município está se responsabilizando, muito abaixo do valor de mercado, mas já estamos fazendo a coleta seletiva, fortalecendo essas associações. Nós estamos fazendo várias entregas. Então eu prefiro falar que eu mudei a vida do catador, que eu consegui sair de 35 famílias para daqui 1 ano e meio a gente ter 150 famílias vivendo da coleta seletiva. Ao mesmo tempo nós estamos aumentando a vida útil do aterro sanitário e estamos entrando para o rol das cidades que estão em paz, em harmonia com o meio ambiente. Então eu trabalho assim. Eu vejo que na medida que nós estamos colocando os pontos ecos, porque enquanto a coleta seletiva não chega até a porta do cidadão, ele pode selecionar o seu material lá, a sua latinha, o papelão, o plástico, ir nos pontos ecos e depositar. Importante. Nos pontos ecos que nós estamos distribuindo. Nós já colocamos mais um agora na Cidade de Deus, ali próximo à feirinha. Conseguimos recompor um outro que eles atearam o fogo, ali perto da Praça da Feirinha, que doeu muito, mas a gente já conseguiu recolocar. Estamos colocando pontos ecos dentro do terminal urbano, na Praça Tiradentes, ali próximo a Regina Passas, em vários locais da cidade. Então, é isso que me dá alegria, é falar, olha, nós estamos colocando ponto eco, a coleta seletiva está aí, estamos fazendo a inclusão pelo esporte, estamos mudando o conceito de política social, de dar a cesta básica, mas nós estamos trabalhando cidadania, nós estamos trabalhando possibilidades da pessoa reingressar e ter uma profissão, porque ela está fazendo um curso de capacitação. Nós estamos fazendo a inserção pela cultura, com a lei de incentivo à cultura, pela qual eu estou trabalhando. Isso muda a vida das pessoas. Agora, isso não tira de mim a capacidade de fiscalizar. O aterro sanitário, por exemplo, eu percebi que tinha algumas anomalias lá no aterro sanitário. Então, o que eu fiz? Como eu não sou detentor de todas as áreas do conhecimento humano, a gente tem que ter a humildade de recorrer a quem conhece. E eu tive a honra de receber da doutora Marília de Queiroz, é uma ecóloga, essa parceria. Ela foi ao aterro sanitário, fez um laudo técnico de todas as incorreções e hoje nós estamos com um problema. O churume está sendo tratado, nós voltamos a ter o nosso registro do aterro sanitário dentro dos órgãos ambientais, né, a licença ambiental. Isso vai nos proporcionar a receber o ICMS ecológico, né, para Sete Lagoas. Então é dinheiro que está vindo porque nós estamos cumprindo com a nossa agenda ambiental. Então é tudo isso. Então eu trabalho, até quando a gente está fiscalizando, eu levo para a Câmara laudos técnicos, porque o máximo que pode ocorrer é um debate sobre o laudo técnico, né? Não dá para ficar no empirismo, nesse empirismo. Eu acho que... Empirismo e achismo. Né? Achismo. Eu acho que está errado, eu acho. Não tem isso, não cabe mais isso.
numa Câmara de Sete Lagoas, 8ª economia do estado, uma cidade importante como Sete Lagoas, as pessoas quererem trabalhar achando que as impressões que ela tem sobre determinado problema da cidade é o real, né? E na verdade você vai ver muitas vezes de muitos discursos que se ouve por aí, muita pouca coisa se aproveita do ponto de vista objetivo. Nesse ponto aí é até importante a gente aprofundar, porque a gente tem ouvido muito falar em Sete Lagoas de alguns vereadores que se popularizaram por fazer crítica à administração, né, e usam a fiscalização como uma forma de se agregar à rede social e se tornar mais público. Isso aí sempre foi normal, né? A gente sempre viu isso aí a vida inteira. Não tinha rede social antes, mas a gente sabe que antigamente a gente falava da rádio peão, né? Sim. Que a coisa acontecia de forma diferente, com carta, com denúncias, com jornais, através do rádio, da televisão. Mas hoje é o formato de rede social que se usa para crescer nesse sentido. E nesse sentido também eu queria que você me falasse a sua relação, né? Apesar de você estar no grupo ali, que é o grupo de apoio ao prefeito, como é que é o seu relacionamento com o prefeito Duílio de Castro? Se você é bem atendido, como é que acontece a sua relação com ele dentro dessa demanda, né? Você fiscaliza, você tem a solicitação de pedido de providência de alguma coisa, mas o prefeito tem que atender, né? Eu e o Duílio, nós somos vereadores juntos de 2001 a 2004. Então nós já nos conhecemos e a gente tem essa liberdade de colocar o pensamento. Ele tem um pensamento, tem outro. Muitas vezes a gente não concorda, a gente acaba também levando opções, né? Dando ao prefeito caminhos para que ele possa, dentro de um determinado tema, ele ter mais opções. Isso é importante dentro do debate que a gente aprendeu a fazer e construímos em termos de não é fácil, né? Porque o Duílio é um cara que tem uma experiência muito grande. Sim. E geralmente ele tem um monte de opção na manga, né? Para você levar mais uma é muito difícil, né? Mas você convencer. Mas, por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária, quando a gente foi para a mesa, eu conversei com ele, depois a gente foi para a mesa com os auditores fiscais, teve representante dos auditores fiscais, a Procuradoria do município, o prefeito, o consultor jurídico da Câmara, a minha equipe técnica do meu gabinete. Quer dizer, nós fizemos uma grande reunião para discutir primeiro, né, um paradigma que tinha, que não podia mexer no Código Tributário por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a gente conseguiu mostrar que não é verdade absoluta o que estão dizendo. Você não pode mexer durante a execução do orçamento. Mas se você faz uma reforma tributária e prevê na lei de diretrizes orçamentárias o impacto que essa reforma vai causar, e você é capaz de compatibilizar a receita com a despesa, pronto, está aí o diagnóstico, nós estamos fazendo a reforma tributária. Então você vê que, além de trabalhar, existe também a questão do convencimento jurídico sobre teses. São teses que a gente defende, jurídicas, que mudam de fato a história da cidade. Porque, inclusive, dentro dos processos que são enviados para a prefeitura, é preciso de um corpo técnico muito forte para analisá-los, né? Exatamente. E a sua experiência nesse ponto tem ajudado, né? Tem ajudado muito. E isso fez com que eu tivesse um trâmite dentro da gestão, né, da administração municipal, como muitas vezes como um colaborador. A gente está discutindo lei de uso e ocupação do solo. Minha equipe técnica dá toda assistência, a gente vai, debate, mostra, discute, apresenta opiniões, acerta encaminhamentos. Então tudo isso aí é feito de uma forma muito responsável, porque não é fácil ser vereador. Não basta você pegar o celular e filmar um buraco e falar, olha que porcaria de buraco é esse que está atazanando a vida de todo mundo. É de fato um problema e a gente reconhece que é um problema. Mas nós não podemos pegar a nossa agenda, uma agenda de uma cidade que ficou ao longo do tempo sem certidão negativa. Eu acho, sabe, Santiago, que isso é o maior crime que um administrador pode fazer, é deixar a prefeitura no SPC. No SPC do governo federal, no SPC do governo estadual. E aí a gente não consegue, nem ainda que o presidente da República quisesse chegar e que falasse, eu vou repassar para você 50 milhões de reais. Nós não podíamos receber, porque nós estávamos impedidos, porque nós não tínhamos a certidão negativa.
É por isso que essa cidade foi se arrastando. Fora os passivos com folha de pagamento, acertos que não foram feitos, asfalto que não foi dado manutenção, a saúde que ficou precarizada e muitas vezes o trabalhador da saúde trabalhando de forma precarizada. Quer dizer, é tanta coisa que essa cidade sofreu ao longo do tempo que, obviamente, isso requer muita nossa atenção, o nosso trabalho, né, o nosso compromisso, de fato, de resgatar esses processos todos, minimizar esses impactos todos e achar caminhos, porque nós temos que trocar o pneu com o carro andando, você entende? Essa é a verdade, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, tentando pagar a dívida. Agora nós vamos liquidar a dívida, saiu a escala de pagamento e dos acertos trabalhistas que foram acumulados em gestões pretéritas. Quer dizer, nós estamos falando de 35 milhões de reais de acerto trabalhista, contrata, manda embora e não acerta. Então, tudo isso está sendo objeto de um esforço conjunto nosso, com a equipe de governo. A gente tem ajudado também, e tem sido ajudado, e tem aprendido muito. Essa troca é uma troca muito bacana, né? Que bom, né? Nós ouvimos aqui, recentemente, nas semanas passadas, o Ivan, né? E também o Ronei. Também fizeram esse balanço sobre o mandato deles, e a gente comentou também sobre a questão da eleição que tem agora no final do ano da presidência da Câmara, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, se você está atento a isso, como é que está o seu posicionamento com relação à eleição da presidência da Câmara. A presidência da Câmara... a gente quer saber aí o posicionamento, se vai se manter um acordo que existe, se não vai, se vai quebrar a ética, isso, o que vai acontecer com os pares ali. O que acontece? Quando a gente apoia um prefeito, na minha concepção, nós estamos apoiando, não é a pessoa do prefeito, nós estamos apoiando um projeto. Uma administração, né? Uma administração, uma gestão que teve projetos. Esse projeto está lá, registrado lá no TSE, né, que é obrigado todo candidato a prefeito a registrar seu programa de governo. Quando você está aliado dentro de um projeto político, obviamente que esse prefeito, assim como todos os governos no mundo inteiro, precisam de apoio para ter governança, senão não consegue ter governança. E é muito importante a gente manter essa governança para o prefeito, porque se é um prefeito aberto à crítica, se é um prefeito aberto a construir projetos juntos, você também tem que garantir que ele possa resgatar essa dívida terrível que foi contraída ao longo do tempo com a cidade. Então nós temos que trabalhar com esses dois vieses, garantir que o prefeito trabalhe, e aí a gente discute orçamento. Eu coloquei emenda, por exemplo, no orçamento, criamos um programa especial de integração da região da Cidade de Deus. Agora nós estamos calçando todas as ruas, foi emenda da minha autoria. Então há uma construção na eleição de prioridades, porque nós precisamos saber que não dá para fazer tudo. Aliás, a lógica da administração pública no mundo inteiro sempre vai ser escassez de recursos, sempre nós vamos ter menos recursos para as demandas. E quando você chega em Sete Lagoas, ainda é pior ainda, porque além da lógica da escassez de recursos, tem a dívida que foi contraída ao longo do tempo. Então nós ficamos sem CND, sem certidão negativa de débito. Nós temos aí um piso todo arrebentado que está precisando ser refeito. Nós temos aí acertos trabalhistas sem pagar. Folhas de pagamento foram pagas, né, já ainda nessa gestão, para poder resolver o problema do servidor público. E dívida com INSS, contraídas ao longo, desde a administração do Marcelo Cessé, tem dívida que está rolando, que a gente chama de dívida fundada do município. Então, todo mundo que pega a prefeitura e fala assim, olha, a arrecadação do município hoje é mais de R$1 bilhão. Beleza, tudo bem, a gente sabe que né, por ano. Aí você divide isso em 12 meses, né, e aí você começa a ver quais são as dívidas. Até a dívida da ETA, do SAI, nós tivemos que pagar agora recentemente, que eram mais de 15 milhões lá no BNDES. Porque o município não conseguia pegar a certidão negativa também, porque fizeram a ETA, né, a Estação de Tratamento de Água,
mas não pagaram as prestações e deixaram esse endividamento todo. Então, você está comentando sobre essas questões, né, que são questões da cidade. A gente tem que manter essa governança para o prefeito, você concorda? O que eu estou entendendo aqui é que você está dizendo que a eleição de presidência da Câmara passa não só pela eleição, mas passa também por um movimento aí que a gente precisa de manter uma base para apoio da administração. Seria isso? Sim, o prefeito ele precisa dessa base dentro da Câmara. Porque como é que nós vamos fazer então, quer dizer que a eleição para a presidência da Câmara tem que ser harmoniosa, mantendo os parâmetros que foram colocados lá no início. Exatamente. Porque ele tenha essa capacidade, né, dentro porque de repente pode ali haver uma desunião. Exatamente, comprometer projetos importantes. Aliás, a desunião tem sido ao longo do tempo um dos fatores também da gente chegar nesses passivos todos que nós estamos falando, né? A má condução da política, a falta de diálogo, o radicalismo político. Porque se a gente for pegar a eleição que passou agora, primeiro turno, a gente tem de certa forma aí um aviso, né? Um aviso, opa, atenção, de repente pode ter uma desunião. Mas eu acho que a base... E de repente agora vem já um outro processo que é a eleição da mesa diretora. Você está vendo lá o próprio presidente da República hoje, se ele não tivesse o apoio do Centrão lá, ele não governa. Entendi. Então precisa ter apoio dentro dos legislativos. Se você apoiou o projeto, você tem que dar concretude a esse projeto. Não pode ficar o projeto só para a eleição e você não executar o projeto. Então, a presidência da Câmara está dentro desse cenário, que são poderes independentes e harmônicos, mas que estão todos eles cônscios da responsabilidade com a cidade e com a população. Nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos mais permanecer com problemas de não ter certidão negativa, por exemplo, para poder trazer recursos do governo federal. Os dois que estiveram aqui, né? Eles todos dois se colocaram à disposição, colocaram seus nomes e também deixaram claro que estão aptos a apoiar caso tenha uma maioria para um outro nome, desde que seja dentro de um acordo que foi feito quando se elegeu esta mesa diretora. Esse acordo vai ser mantido, Santiago. Né? Eu tenho certeza que todo mundo lá... Sua posição também é a mesma? Você também é pré-candidato e discutindo aí uma possibilidade de parceria. Exatamente. Nós estamos todos... E numa harmonia muito boa, porque eu consegui, durante esses 2 anos, ter trânsito, né? E um bom trânsito com meus colegas lá na Câmara. E ao mesmo tempo, nós estamos também discutindo um projeto para a Câmara Municipal. Que Câmara que nós temos? De onde nós vamos partir? Nós vamos partir de onde o Alcides deixou. O Alcides foi um presidente honesto, um presidente que geriu a Câmara ali com muita transparência, com muita tranquilidade. Esse ponto é um princípio do qual a gente não abre mão. Deixou a marca dele. Né? E daqui para frente, que Câmara que nós queremos? Nós temos que aproximar mais a Câmara da população. É uma discussão que nós estamos fazendo lá dentro do grupo. Nós temos que fazer uma Câmara mais participativa, abrir mais os canais de comunicação da Câmara com a sociedade civil. Que Câmara que nós queremos? Então isso tudo é objeto também de uma conversa. Você quer levar as pessoas para dentro da Câmara? Você quer levar a Câmara para junto das pessoas? Sim, esse caminho pode ser inclusive os 2 movimentos, né? Eles podem se dar todos concomitantemente, não há nenhum problema. Mas o mais importante é isso, que Câmara que a gente quer. Né? Uma Câmara atuante, uma Câmara... quando eu fui para lá, logo quando eu cheguei, a gente implantou uma metodologia na Comissão de Legislação e Justiça que mudou muito, né? Aí depois as pessoas viram, que bacana, foi bom assim, melhorou, né? Então a gente tem também que provocar esse debate, né? Fazer essa provocação, que é uma provocação sadia, né? A provocação de tentar tirar dos pares da gente. Pô, para onde que a gente vai? O que a gente quer? Que Câmara que a gente quer construir? Eu acho isso muito importante dentro desse debate e tenho certeza que com esse acordo vai ser cumprido. O prefeito do Rio de Castro precisa, né, desse apoio e nós estamos afinados com esse projeto de 7 Lagoas, né? Ele goza da confiança desse grupo e esse grupo
está unido, esse grupo está discutindo só quem é o melhor nome. E eu tenho certeza que nós vamos achar esse melhor nome dentro desse grupo. No caso, sendo o seu nome, você está preparado, se sente preparado, você acha que tem um apoio da maioria? Como é que é isso? Eu tenho, nos últimos 30 anos, é meu 4º mandato de vereador, não é? Tem muitos anos que eu presto consultoria para as mesas de câmaras municipais. Eu sou especialista em processo legislativo, né? Eu tenho uma pós-graduação. Tenho bons projetos lá na Câmara, tenho um bom relacionamento. Eu acredito que a gente pode contribuir muito, sabe? Que a gente está pronto para poder ajudar muito aquela instituição. Eu falo que a Câmara tem que ser forte, a instituição tem que ser forte. Tanto é que meu slogan de campanha foi Legislativo Forte. E eu acho que o Legislativo tem que ser forte. Ele tem que ter uma estrutura que, independente de eu estar lá ou não, se você estiver lá ou não, que quem estiver lá, no tempo que for necessário estar lá e ao modo que tem que ser feito, que a gente se sinta representado. Que seja uma instituição que seja preparada para deliberar sobre as políticas públicas importantes para a cidade. Com certeza. Desejo boa sorte, né, para você. Quero te agradecer pela sua vinda aqui, né, que a gente tem aí uma eleição normal, né, assim, o normal que eu digo é que sem exageros, né, gente, agora no final de semana, e que vença o melhor, que seja bom para todos nós, e que a eleição da Câmara também seja abençoada, né, para vocês terem um segundo biênio de muita tranquilidade, de muito progresso para Sete Lagoas. A Câmara é uma ferramenta importante de audição da população. Eu criei aquela lei lá das audiências públicas há 20 anos atrás, e isso mudou a história da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Quer dizer, eu criei essa lei lá em 2001, 2002 aproximadamente, tem 20 anos que eu criei a lei das audiências públicas. Isso mudou a relação também da Câmara com a sociedade, porque o Poder Legislativo tem as suas prerrogativas constitucionais, legais, jurídicas, e o maior papel do Legislativo, de fato, é o da representação política, é ouvir, fazer a audição dos problemas da cidade, transformar isso em projetos, tentar entender como que as pessoas vivem. Veja você, eu entrei dentro do ônibus que atende a Cidade de Deus. Fui lá no terminal. Eu gastei 55 minutos lá do terminal urbano até na Cidade de Deus. Aí eu propus uma mudança. Hoje, um novo itinerário é pela Norte-Sul, o anel rodoviário Antônio Valasque, que passa ali debaixo do viaduto da estrada que vai para Jequitibá, atende muito bem o Santa Felicidade, o Ondina Vasconcelos, Cidade de Deus, Lagoa Grande 2 e o Bougainville. Hoje a gente faz esse trajeto com 28 minutos. Então, é entender como é que a cidade funciona. Não é só também fazer projetos dentro da Câmara, é entrar dentro do ônibus, é ir no posto de saúde, ver como é que a população está sendo atendida, mudar os trajetos, propor mudanças. Fiz isso também com o transporte público lá do Itapuã. Eu consegui abrir uma rua com o apoio do prefeito lá na Sodécia. E agora a gente conseguiu passar o ônibus do Itapuã também por essa rua, ligando direto ali no bairro Brasília, no Del Rey, e o ônibus também lá, eles diminuíram 18 minutos até no ponto final do Itapuã, né, 18 minutos no trajeto desse ônibus. Isso é qualidade de vida para o usuário do transporte público. Então, fazer política é nada mais do que você fazer a leitura, ser o intérprete da vontade popular, entender como é que as pessoas vivem. E esse papel da Câmara é muito importante, porque o prefeito também acaba entendendo aquilo que a gente leva para ele como solução, né? E acaba absorvendo as nossas propostas, as nossas ideias, que altera significativamente a vida das pessoas. Que bom. Te agradeço então, né? Agradeço a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista, e semana que vem a gente volta com mais um da Câmara de Vereadores aqui, para falar também sobre todo esse processo aí, né, envolvendo o seu trabalho na Câmara de Vereadores e administração pública. Até o próximo Santiago Entrevista.